Fala pessoal, tudo certo? Então, vou fazer um vídeo agora mostrar as funções de Data Logger, tá? As funções delas estão disponíveis na versão 115 para frente, né? E tem uma parte de configuração para estar funcionando, instalação e configuração da sonda e depois o uso dela, tá? É bem simples de usar e é um baita recurso para estar fazendo o acerto da moto, tanto em dinamômetro quanto fazer o acerto andando na rua, beleza? Além de dar só um Data Logger, ele é um assistente de acerto também. Eu vou estar mostrando também que ele vincula junto com o acerto dos mapas ali, beleza? Então, vamos começar. Ó, eu vou ter aqui, ó, de configuração, tá? No Data Logger, eu tenho aqui, ó, opções de gravação, tá? Eu posso estar configurando quando que eu vou começar o início de uma gravação do log. Então, vou dizer assim, ó, se eu não quiser usar o Data Logger, não gravar, eu posso estar escolhendo sempre que a moto estiver ligada, ou seja, virou a chave, bateu o motor está funcionando, ele vai começar a fazer a gravação, vai estar gravando. Tá? Só a chave virada não, tem que estar o motor ligado. Acima de X RPM, o que acontece? Por exemplo, eu posso configurar para ele começar a gravar quando o motor passa de 4.000 RPM. Então, vou deixar ele na marcha lenta, ele não vai estar gravando, se eu estou andando devagarzinho, ele não vai estar gravando. Quando eu passo de 4.000, ele começa a fazer a gravação do log. E com o two-step. Eu acionei o two-step, ele começa a gravar, e daí depois tem o fim da gravação que a gente defini também. Então, são essas três opções, né? Fim da gravação, ou seja, quando que ele para a gravação, vamos deixar, ele já configurou quando ele começa a gravação, e aqui eu estaria configurando quando ele para a gravação. Então pode ser quando desliga a moto, ou seja, só ele começa a gravar, em algum dos gatilhos anteriores, só quando eu desligo a moto é que ele para de gravar, até lá ele fica gravando direto. X tempo em marcha lenta, vou botar aqui, tem mais uma configuraçãozinha, por exemplo, eu disparei o início, começou lá, daí soltei, ficou 3 segundos em marcha lenta, esse valor é ajustável, aí ele vai parar de gravar, só vai recomeçar depois que ele atingir um gatilho dos anteriores. Ou abaixo de X RPM, por exemplo aqui, abaixo de 2.000, também é configurável. Então vou dizer assim, por exemplo, eu começo a gravar acima de 4.000 RPM e eu paro de gravar quando ele baixa de 2.000 RPM. Ele vai gravar um log cada vez que ele passa de 2.000 e passa de 4.000 e baixa de 2.000. Tá? Então esses dois aqui eles vão configurar quando que ele vai estar gravando, quais são os pedaços de log que eu vou estar gravando. Por exemplo, eu quero você gravar toda a sessão de uma pista ou de uma trilha, alguma coisa assim. Então eu vou deixar ele, por exemplo, sempre que estiver ligada e quando desligar a moto, sempre vai estar gravando. Tanto marcha lenta, alta rotação, baixa rotação, vai sempre estar gravando. Não, eu estou fazendo mais dando puxada para fazer um acerto no Dina ou até na rua, então eu vou botar assim, ó, eu quero ele acima de tantos RPM, ou seja, acima de 3.000 ou 4.000 RPM. E daí vamos dizer, ele começa a gravar depois ou eu dou um toque, uma acelerada para ele começar a gravar e depois dou uma puxada, ou dou a puxada, ele bate a rotação e começa a gravar. E tanto tempo em marcha lenta. Então vou deixar, eu deixo configurado assim, por exemplo, 3.000 RPM de início e 3 segundos de fim. Ele vai começar a gravar quando eu passo 3.000 e deixei na marcha lenta, ficou 3 segundos na marcha lenta, para de gravar e fica registrado aquele log. E uma terceira configuração aqui, ó, tipo de gravação. Esse tipo de gravação é o quê? Quais são os dados que ele vai estar gravando no log? Eu posso ter em básico, que ele só vai gravar RPM, TPS, sonda e temperatura do motor, que daí nessa situação ele grava mais tempo, só com menos informação. Completo, ele vai gravar todos os de cima ali, e mais temperatura do ar, tensão da bateria, tempo de injeção, ângulo de ignição, os outros dados que eu tenho disponível na central. E eu posso também fazer completo com um debug de injeção, que daí ele vai mostrar, além do tempo de injeção final, quais partes, que eu vou dizer assim, eu tenho o mapa principal, eu tenho os compensadores de temperatura, eu tenho o compensador de temperatura do ar, o que cada parte está influenciando naquele tempo de injeção. Mas você quando quer fazer uma depuração para entender bem certinho o que ele está fazendo para calcular aquele tempo de injeção. Outra parte de configuração, eu tenho que configurar aqui a parte da sonda. Se eu estiver usando a sonda, em configurações do motor, e eu tenho uma opção aqui que é tipo de sonda. Então aqui vai ser, pode deixar ele não usado, ele vai mostrar em volts, ele vai gravar o sinal também, só que em volts, tá?
sonda Narrow 1 ou 4 fios, que seria a original. Lembrando que o 4 fios tem que fazer o aquecimento por fora, né? Tem que fazer a ligação do aquecimento, o módulo não aquece a sonda, mas ele faz a leitura, tá? E sonda Wide tem 4 faixas, que são os padrões aí que são mais comuns, né? E sonda Wide personalizada. Se for alguma que ela ainda for fora desse padrão, pode configurar aqui. Por exemplo, aqui eu estou configurada a sonda Wideband, ela marca de 0,65 a 1,3 de sonda. Esse vídeo, né, ficou um pouco confuso, daí a gente está refazendo o vídeo. Nessa instalação ali, e o recomendado, tá, é usar uma sonda wideband, tá? Eu falo ali de instalação da sonda, mas é a instalação da sonda com o condicionador de sinal, tá? Porque a sonda wideband sozinha não funciona, não tem como ligar ela só a sonda no módulo, tá? Então é a sonda com o condicionador de sinal e a saída analógica do condicionador de sinal é que liga no módulo, beleza? Dá para usar também uma sonda original, né, 4 fios normal, só que a original ela é bem pobre de sinal, tá? Tu só consegue ver se tá rico ou pobre e fica bem difícil de fazer um acerto só nisso, assim, né? Então a gente recomenda o uso da wideband, tá bom? Então continua aí, valeu. A instalação é o seguinte, ó, o ideal é colocar a sonda no escapamento, tá? Uma distância mais ou menos, passou a curva por aqui assim, daqui até mais ou menos aqui assim, ver como fica bom aí. Aqui eu estou mostrando uma 250, mas todas as outras funcionam também, né? E daí aqui, ó, vai alimentar ela, né? Normalmente ela vai ligar 1 terra na sonda, isso depende de modelo para modelo, as cores de fio, né? Um positivo, tá? E o sinal, a saída analógica da sonda, né? O fio depende de cada modelo, mas todas que eu vi até agora elas têm a saída analógica. Elas vão ligadas no fio 3 aqui da central, tá? Ó, 1, 2, no fio 3 aqui, ó. A 250 dela não vem esse fiozinho, ele vem fechado, tá? Daí isso aqui pega um fiozinho de um outro chicote e coloca ali. E as outras motos elas normalmente vendem e só corta o que vai para o central original e coloca aqui no fio 3. Para a instalação da sonda seria isso, beleza? Se for uma original, sonda original, esse fio já vai estar ligado lá na sonda, só o aquecimento daí vai ter que fazer por fora, beleza? Então galera, eu vou mostrar agora daí como que é a parte de usar o datalogger, tá? Eu tô aqui na moto, né? Tô com ela na moto, mas se aplica também quando tá andando com ela na rua ou pista, né? Então vamos lá. Menu, datalogger. Então aqui eu vou simular como se a gente tivesse, se eu quisesse deixar ela sempre gravando para fazer uma trilha, alguma coisa assim, depois, ou dar umas voltas da pista e depois monitorar para ver como é que ficou o acerto, tá? Estou com a sonda instalada, configurado certinho. Então eu vou deixar aqui, ó, início sempre que estiver ligada e final dela quando desligar a moto. Eu vou deixar o tipo de gravação básico para esse caso aqui, tá? Eu só quero monitorar para ver se a sonda está ok e vou andar com a moto, tá? Então, tô nela aqui, vamos lá. Liguei a moto, já vai estar gravando. Ó, a luzinha fica piscando quando ela tá gravando, tá vendo? Ó? Essa aqui é na CF aqui, se for uma moto de rua vai ser a luzinha de injeção do painel ali, tá? Então aqui ela já está gravando, né? O sonda está ligado, instalado certinho, vou estar andando com ela. Desliguei a moto e ele para de gravar automaticamente aqui. Ele está configurado sempre que estiver ligada e quando desligar a moto. Depois que está o log gravado, eu venho aqui em abrir sessão de log. Ele vai carregar quais foram os logs que foram feitos, né? Então aqui eu só tenho esse um. Clico nele aqui e eu tenho aqui daí o log que foi gravado, tá vendo? Ele vai carregando conforme vai precisando aqui. O que eu tenho aqui no log, né? Eu tenho o azul, que é RPM, a linhazinha azul aqui, ó, tá vendo?
conforme foi andado. Eu tenho a linha verde, que é o TPS, que é o acelerador. Então eu tenho aqui, ó, vocês podem perceber, conforme vai dando zoom, ele vai, né, atualizando e melhorando a resolução do gráfico aqui. Eu tenho daí o laranjado, que é a temperatura do motor. Nesse caso aqui, ó, o motor ele começou aí com 44 graus, esquentou um pouquinho até 48 graus. E eu tenho o rosa, que é a sonda, tá? Esse aqui ela tem que estar configurado certinho nas configurações do motor. Daí, ó, basicamente, quando ele está em 1 aqui, provavelmente a sonda estava aquecendo ainda, tá? Foi bem no comecinho aqui. Depois que ela aqueceu, ó, em marcha lenta lá 0,85, 0,87. Quando deu umas aceleradinhas, ela deu umas repicadinhas, mas manteve dentro, beleza. Essa faixa de rosa um pouco mais escuro, ela foi deixada estando entre 0,92 e 0,78, se eu não me engano. Ó, entre 0,78, que seria uma faixa, vamos dizer assim, de melhor potência, tá? Se ela estourar para cima do gráfico, que nem aqui, ó, aquele pico ali, vamos lá, ele está em 1,1, tá vendo? Então, vamos dizer assim, ó, se ele passar, quer dizer que ele está muito pobre, e se ele descer abaixo aqui desse rosa mais claro aqui, se ele quiser fugir do gráfico, quer dizer que ela está muito rica, com muito excesso, tá? Lembrando que isso aqui tem que estar configurado certinho lá nas configurações do motor, senão ele vai mostrar errado, porque o módulo lê a tensão em volts da saída da sonda, tá? E daí aqui ele faz a matemática em função da sonda. Cada sonda tem a sua saída, tem que configurar certinho lá. Então aqui vamos dizer assim, ó, por exemplo, dá para ver aqui, ó, entre as linhas verde e azul, né? Então vamos dizer assim, ó, aqui eu dei uma aceleradinha, ó, aqui deu uma aceleradinha, soltei o acelerador, voltei o acelerador, deu mais uma aceleradinha, ó, aqui eu dei mais uma acelerada. Então vamos dizer assim, ó, vai dar para ver cada funcionamento do motor. Aqui, ó, por exemplo, soltei a mão e ele caiu a rotação, né? Então aqui ele está extremamente pobre porque ele está em cut-off, entendeu? Está configurado como cut-off, então ele vai cortar o combustível, vai ficar pobre. Quando ele retoma, já volta a sonda, entendeu? Então esse é basicamente a leitura do log, né? Esse aqui é o básico, que ele tem só aquelas 4 informações. O uso dele aqui, né? Então, se eu toco no gráfico e giro para a direita e para a esquerda, ele vai estar rolando entre o tempo, né? Ele vai estar carregando o tempo. E se eu boto para cima e para baixo, ele vai ampliar para mim poder ler um pouco mais preciso. Então, para cima e para baixo, ele vai dar mais ou menos zoom naquela região, sempre mantendo centralizado, né? Dá uma travadinha aqui, isso. E direita e esquerda eu vou estar movimentando para ver onde eu quero ler. A leitura que mostra aqui em cima os valores lidos, né, vão ser sempre nessa faixa central. Ele até mostra uma setinha ali, né? Então ele vai estar para poder fazer aí o acompanhamento de como foi a sessão, a puxada, o que precisar gravar aí de log. Aqui, se eu quiser excluir uma sessão de log, tá? A capacidade de memória, como esses logs ficam gravados dentro do módulo, não ficam gravados no celular, ele é limitado, né? Então, na minha gravação do tipo básico, ele grava até 90 minutos, tá? No completo, ele grava até 45 minutos, e no completo com debug de injeção, ele grava até 20 minutos, tá? Esse é o limite que ele tem hoje do módulo. Então, vamos lá, por exemplo, eu quero excluir uma sessão de log, ele vai carregar. E, eu quero a sessão 578, foi essa que a gente fez, e vou dar um excluir, sim, excluir. Beleza, então agora a gente limpou. E eu posso também estar zerando toda a memória, tá? Eu posso vir aqui apagar todos os logs, ele vai perguntar, deseja, posso dar um sim, excluir, ele demora um pouquinho e ele apaga todos os logs. Isso é que se tiver muito log, não quiser apagando um por um, ou se caso der algum problema de apertar no abrir ou excluir, que ele demorar muito, que às vezes quando tem muitos logs, muitas sessões perdidas ali no meio, ele pode demorar até ele buscar, então pode voltar e vir daí apagar todos os logs, beleza? Eu vou estar mostrando aí uma função, por exemplo, que normalmente se faz para fazer o acerto, né? Para dar as puxadas e fazer o acerto. Então vamos dizer assim, eu vou configurar ele acima de tantos RPM. Aqui, eu vou botar para começar a gravar acima de 4000. Ok. E eu vou dar para ele parar quando ele tiver 3 segundos em marcha lenta. Tá? Então daí assim, basicamente o que? Eu vou dar uma aceleradinha nele, só para subir giro para ele começar a gravar.
dou a puxada e depois eu aguardo 3 segundos em marcha lenta, daí eu vou lá e eu posso ver como que foi aquela puxada. Então vamos botar a funcionar aqui, deixa eu virar a câmera, vou mostrar aqui quando o log aciona. Então vamos lá. Ó, então como está configurado aqui, ó, subir de 4.500 RPM, vai estar gravando. Se eu deixar ele 3 segundos em marcha lenta, ele vai parar a gravação. Parou, tá vendo? Começou a gravar, dá os 3 segundos, vai parar. Ó, aí eu venho lá. Ó, não atingiu os 4.500 RPM, não começou a gravar. Estou aqui de 4 marchas na turbina. Vou dar uma puxada para fazer o log. Dei a puxada, deu os 3 segundos de marcha lenta, parou a gravação. Vou dar mais uma puxada, quer ver? Ativei ele, vou dar mais uma puxada. Ó, deu os 3 segundos, parou, vou dar mais uma puxada ainda. Mais uma puxada, vai parar. Entendeu? Esse mesmo funcionamento pode ser feito tanto no dia quanto na rua também, né? Com instalação, vai andar na rua, dá uma puxada, começa a gravar, acelera e ele consegue depois ler os dados aí. Ó, galera, então vamos lá, daí. Fizemos essas gravações aí dela no Dina, ou fazendo umas puxadas andando, pode ser também, né? Então eu vou lá, abrir sessão de log. Ó, tá vendo? Ó, eu tenho já as sessões que foram gravadas. Então vamos lá, a última puxada. Ele sempre mostra de cima para baixo aqui as mais novas para as mais antigas, tá? E ele sempre vincula um número de sessão, tá? Então 583, 582, 581. Então, ó, essa aqui, por exemplo, foi a última puxada. Ó, eu consigo ver aqui quando foi o verde aqui, né? Quando ele subiu, foi quando eu puxei o acelerador, foi lá para 100% do acelerador. Rotação subindo. Tá vendo? Então motor com carga e eu consigo ver a sonda, tá vendo? Ó? Então esse mapa aqui, ó, a sonda ela tá legal aqui, tá ok, bem boa. Chega, aqui em cima ela tá vendo, um pouquinho gorda demais, tá caindo para 0,77, 0,75. Então aqui é um ponto que eu poderia, ó, nessa faixa de rotação eu poderia estar tirando um pouco de combustível. E depois ela passa aqui, quando eu tiro a mão, ela fica bem pobre, tá vendo? Ó, a temperatura do motor estava em 60 graus. Ó, vou ver a anterior, ó. Essa daqui, ó. Então, consigo ver a mesma coisa, tá vendo? Ó, dei a puxada aqui, puxei a mão, foi lá, ó, lá no finalzinho tá um pouquinho rica demais. Quando ela chega aqui, ela tá até dando uma empobrecida. Isso pode ser limite do bico, tá? Que eu tô fazendo os testes aqui com ela no álcool, com o bico original, e o bico acho que não tá dando conta de alimentar tudo. E aqui, vamos lá, a anterior vai estar aqui. Tá vendo? Então aí eu consigo fazer a leitura, ó, dedo para um lado e para o outro, mais menos um, ele para cima e para baixo, consigo fazer a leitura. Tá vendo? Eu vou mostrar o recurso legal que é o assistente de acerto, tá? O que vai ser o assistente de acerto? Aqui eu consigo enxergar o log, né? Consigo ver todos como que ele foi. Se eu for no acerto, menu, acerto, né? Em praticamente todas as abas, ele vai ter aqui, ó, por exemplo, eu vou acertar a injeção com carga. Então eu venho aqui. Aqui no canto de cima direito tem um botãozinho chamado log aqui, tá vendo? Ó? Eu vou ali no log e eu consigo carregar os logs que foram gravados. Então eu venho aqui no último que foi puxado, ó, e aí ele vai mostrar a tela com o acerto aqui em cima, ó, e com o log embaixo. E também ele vai mostrar lá em cima, ó, tá vendo a bolinha vermelha lá na parte de cima mexendo conforme eu mexo no log embaixo? Então ele vai estar apontando qual é, nesse caso, a rotação, né? Em qual rotação está o log
correlacionado com o mapa. Então vamos dizer assim, ó, eu venho aqui, olha, eu consigo ver as bolinhas lá de 8.800 RPM, 8.400, aqui que ele começou a ficar pobre, 8.800, eu sei que ele está muito rico aqui. Então eu posso ir lá, tirar um pouco de combustível nessas faixas de 8.400, 8.800. Então eu posso vir aqui tirar um pouco para corrigir aquele excesso que estava dando no mapa. Tá vendo? Então o assistente de acerto é justamente isso. Eu consigo vincular o meu log, certo? Uma puxada, junto com o acerto. Então, por exemplo, se eu vier aqui em algum que tenha a temperatura do motor, vamos lá, compensador por temperatura do motor, injeção por temperatura do motor, por exemplo aqui, né? Então eu vou vir aqui abrir um log, vou carregar esse último log, e aqui eu consigo ver, ó, em qual faixa de temperatura está o motor. Por exemplo, aqui temperatura faz mais sentido se eu for fazer uma trilha, alguma coisa assim, mais longa, eu vou pegar o motor já frio e testar ele de frio até esquentando, né? Então eu consigo ver a evolução da temperatura e correlacionar com o mapa aqui para ver onde que eu preciso estar alterando, aumentar ou diminuir alguma coisa, né? Então esse é parte do assistente de acerto, tá? Que ela ajuda bastante porque ela vincula o log com o acerto que estiver fazendo. Ó, agora eu vou mostrar também daí os tipos de gravação, né? Então esse que a gente vinha fazendo ali é o básico, certo? Eu vou mostrar agora como é que vai ficar um completo. Eu vou deixar aqui no mesmo esquema de puxada. E aí, para ele já estar gravando, deixa eu botar no suporte. Aí. Então, eu vou lá. Mesmo esquema. Agora eu estou gravando com ele no completo, tá? Ó, comecei a gravação. Deixei ele em marcha lenta, vai dar uns 3 segundos, parou a gravação. Beleza, então agora eu vou lá olhar o log, ó, abrir seção de log. Ó, aqui já mostra, tá vendo o tipo? Então as outras puxadas foram todas no básico e essa foi no completo. Ó, aí do completo, a tela inicial aqui ela vai mostrar os mesmos 4 parâmetros, tá? Né? Que tinha antes. Não foi falado antes, mas eu consigo desabilitar e limpar ele. Se eu clicar aqui em cima de cada um, eu consigo daí estar habilitando ou desabilitando individual. E como é o log completo, ele vai aparecer mais opções aqui, a temperatura do ar, a tensão do AN26. Nas originais ele é usado como sensor de inclinação, mas pode ligar um sensor de pressão, alguma outra coisa aqui para estar monitorando junto. O MAP, tempo de injeção, ângulo de ignição e tensão da bateria. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui temperatura do ar. Olha lá. Então ele adicionou essa linha azul clara aqui. Está mostrando aí, ó, 48 graus Celsius, 49, 45. Eu vou tirar aqui, vou botar aqui esse daqui, que é a tensão do AN26. Então, ó, ele está mostrando aqui, por exemplo, estava em 4.09, que é o sensor de inclinação nessa moto aqui que ela está original, né? O MAP, se quiser monitorar como que estava o MAP. Eu tenho aqui também tempo de injeção que ele usou, que ele estava usando, vamos dizer assim, em cada momento aqui. Eu tenho ângulo de ignição, qual que foi o ponto que ele estava usando em cada um, e tensão da bateria. Então isso aqui é bom para monitorar se está acontecendo alguma coisa, a tensão da bateria está caindo, está subindo, o que está acontecendo, né? Então ajuda. E tem também a opção aqui, vamos lá, completo com debug de injeção. Então vou fazer uma puxada com essa daqui para a gente estar vendo como é que fica. Comecei a gravação. Terminou a gravação. Vou só uma puxadinha só pra gente ver como é que fica. Beleza, vamos lá, abrir seção de log. Completo, ó, tá vendo? Já aparece completo mais debug.
Ó, agora eu começo também com a mesma tela, com os mesmos 4 parâmetros, tá vendo? E eu vou lá no ING+, esse botãozinho aqui, ó, e aí ele vai me mostrar detalhado cada parte do tempo de injeção que ele está considerando. Então nesse mapa aqui, por exemplo, né, ele está calculando como 11.3 milissegundos de base, 0.2 milissegundos ele está adicionando pela temperatura do motor, o motor está em 75, ainda não está nos 90, 100, que é o que a gente costuma deixar zerado, né? Ele está tirando 0.92 pela temperatura do ar, que o ar está entrando muito quente. Ele está adicionando 0 pela rápida. Ele está adicionando 0.099 pela pressão atmosférica, tá? O compensador está ativo lá. Está calculando em 10.93 total. E ele está usando 1.14 de tempo de abertura do bico, que é aquela configuração lá nas configurações de motor. Então aqui vamos dizer assim, tem alguma coisa estranha, não sei se um compensador está errado, ou o que está causando aquela excesso ou falta em determinado momento. Eu posso ativar daí o log avançado com debug, consigo daí olhar e ter um pouco mais de informação para tentar entender o que está acontecendo.